Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é O Mistério da Passagem da Morte, que aliás eu achei um nome muito longo. No inglês o nome do filme é Devil's Pass, que seria A Passagem do Diabo numa tradução livre. O longa foi lançado em 2013 e nele vemos uma história que tem como pano de fundo um evento real, que é um incidente Dyatlov ocorrido em fevereiro de 1959 nos Montes Urais, localizados na antiga União Soviética. Lá 9 alpinistas foram encontrados mortos. Não se sabe exatamente o que causou a morte deles. E bem, isso cria um ambiente fértil para especulação e teorias da conspiração. E é aí que o nosso filme entra, porque ele tenta imaginar o que teria acontecido. Holly, uma estudante de psicologia da Universidade do Oregon, planeja fazer um documentário sobre esse incidente com seu amigo cinegrafista, o Jensen. Para entender o que aconteceu com os alpinistas, os estudantes decidem seguir os mesmos passos deles. A versão oficial dizia que os 9 alpinistas do grupo Dyatlov morreram de pneumonia, mas Holly e seu cinegrafista achavam que essa não era a verdade. O destino dos jovens é uma montanha coberta de neve conhecida como Montanha dos Mortos, nomeada assim pela tribo indígena local devido a uma série de mortes e desaparecimentos estranhos que lá aconteceram ao longo da história. Holly e os cinegrafistas são acompanhados por 2 alpinistas experientes, Andy e JP, assim como uma engenheira de áudio chamada Denise. Todos esses 5 são estudantes universitários. Antes de partirem para a viagem, a equipe treina nas pistas de esqui locais. Após meses de treinamento extensivo e estudo, eles finalmente partem para a Rússia. A cena corta repentinamente e vemos um noticiário sobre 5 estudantes do Oregon desaparecidos, sendo que buscas continuam sendo feitas para encontrá-los. Bom, estes estudantes são os nossos protagonistas, o que quer dizer que algo terrível aconteceu com eles na montanha, só não sabemos o que ainda. Vemos várias pessoas sendo entrevistadas na reportagem, inclusive residentes da tribo indígena. Eles acreditam que o desaparecimento dos jovens foi causado por uma espécie de ponto onde 2 mundos se intercalam, criando um canal que permite a passagem do nosso mundo para o mundo espiritual. Autoridades russas recuperam filmagens feitas pelos estudantes do Oregon. Tais gravações eram confidenciais, mas acabam indo parar na internet e nela vemos Holly, a líder do grupo, aterrorizada, e o cinegrafista tenta deixá-la mais calma. A cena corta e então voltamos um mês atrás para descobrir o que aconteceu com os protagonistas. Os 5 estudantes chegaram à Rússia e viajaram de trem para a pequena cidade perto de seu destino. Vemos uma gravação onde Andy e JP dizem que não trouxeram ferramentas ou dispositivos sofisticados, pois estão confiantes de que podem se virar só com simples bússolas ou dispositivo GPS. Naquele lugar eles tentam entrevistar um morador local que é o 10º membro do grupo Dyatlov, que nunca foi à expedição, isso porque ele ficou doente no último minuto. Após a tragédia que aconteceu com os amigos dele, o sujeito teve um colapso mental e está no hospital psiquiátrico da cidade desde então. Quando os estudantes se aproximam da instituição, 3 enfermeiros saem furiosos, e eles ordenam que parem de filmar e saiam dali. Confusa, Holly pergunta por que não podem entrevistar o 10º membro do grupo Dyatlov, mas o enfermeiro afirma que ele não está mais vivo e insiste agressivamente para eles irem embora. Momentos depois, os estudantes notam um velho maluco na janela que está segurando um cartaz em que está escrito alguma coisa em russo. Como os estudantes não falam russo, eles não conseguem entender o que o sujeito quer dizer. Mais tarde, todos vão a um bar e lá um motorista de caminhão oferece uma carona para eles até a montanha. Os jovens aceitam e no caminho param para visitar a tia do motorista, que era parte da equipe que resgatou os alpinistas que morreram. Antes de entrar na casa, Holly mostra ao motorista a frase que o sujeito maluco na janela escreveu para eles. O caminhoneiro diz que aquilo significa "fique longe", mas o grupo de estudantes não dá muita importância a isso. Mais tarde eles decidem gravar um segmento com a ex-membro da equipe de resgate para perguntar o que ela viu. A senhora diz toda a história de como descobriram os corpos dos falecidos, mas ela informa que na verdade foram encontrados 11 corpos e não 9, como as notícias haviam relatado. Além disso, encontraram algum tipo de máquina que as autoridades decidiram esconder do público. Mais tarde a equipe retoma sua jornada e o motorista do caminhão os deixa na trilha da montanha. Enquanto caminham pela trilha, os jovens discutem várias hipóteses do que teria acontecido. Teriam os alpinistas encontrado alienígenas? Eles se questionam de maneira sarcástica. Algum tempo depois eles chegam à conhecida Montanha dos Mortos,
Como o tempo está mudando rapidamente e ficando mais frio, decidem acampar e continuar a jornada na manhã seguinte. Mais tarde naquela noite, Holly se aproxima do cinegrafista, que está admirando o céu daquela paisagem desolada. Ele conta a ela que, uma semana antes da tragédia de Dyatlov, algumas pessoas avistaram um brilho laranja no céu. Os moradores pensaram que eram alienígenas, enquanto o governo explicava que eram apenas condições climáticas incomuns. Na manhã seguinte, nossos heróis descobrem pegadas estranhas ao redor do acampamento. Essas pegadas são maiores do que as humanas, mas o aspecto mais bizarro é que são pegadas de alguém que estava descalço. Porém, se alguém estivesse descalço nessa temperatura, os pés seriam congelados em apenas 10 minutos. O cinegrafista brinca que são pegadas do Yeti, mas Holly observa que os rastros aparecem em algumas áreas e depois desaparecem de repente, como se estivessem saindo voando ou algo assim. Ainda assim, Andy e JP suspeitam que Holly esteja pregando uma peça neles, fazendo as pegadas à noite enquanto eles dormiam. Eles retomam a jornada até que ouvem um barulho estranho e encontram mais pegadas como as anteriores. Todos estão aterrorizados e, para piorar as coisas, encontram uma estação meteorológica abandonada, sendo que lá dentro havia uma língua humana cortada. Chocados, eles decidem parar por um tempo. O cinegrafista conta a Holly sobre algumas montanhas na China que produzem um som de baixa frequência que enlouquece humanos e animais. Ele diz que ouviu esse som quando criança, perdido na floresta, e agora ele sente que está revivendo aquilo. Holly compartilha com um amigo os sonhos que teve a vida toda, nos quais apareciam essas montanhas e uma porta levando apenas à escuridão. Para ela, o destino os trouxe àquele lugar para desvendar o enigma juntos. Pouco depois, eles continuam a caminhar e finalmente chegam à passagem Dyatlov, o lugar onde os 9 alpinistas faleceram. Eles decidem parar e acampar ali. Holly marca os lugares onde os corpos dos alpinistas foram encontrados e conta que alguns deles morreram de maneira incomum, com crânio e costelas fraturados, mas sem hematomas no corpo. Andy e JP afirmam que chegaram aqui mais cedo do que pensavam, o que é muito estranho. De acordo com seus cálculos, deveriam ter chegado por volta da meia-noite. Além disso, o GPS passa a se comportar de maneira estranha e a bússola aponta para a direção errada. Andy e JP recomendam que saiam deste lugar sinistro e acampem em outro lugar onde o GPS e a bússola funcionem. No entanto, Holly enfatiza que precisam fazer isso pelo documentário e os convence a ficar naquele lugar pelo menos esta noite. Mais tarde naquela noite, Holly e o cinegrafista verificam os níveis de radiação da área. Holly acha uma pedra coberta de neve e decide investigar. Ela arranha a superfície e descobre uma estrutura estranha, como uma porta. A porta é feita de metal e está trancada por fora, como se estivesse escondendo algo muito importante lá dentro. Holly tenta abri-la, mas o cinegrafista diz que é muito perigoso e eles não deveriam arriscar. Mas a jovem diz que esta é a razão para estarem ali e o convence a ajudá-la. Após algumas tentativas, eles percebem que não teriam muito sucesso e decidem tentar novamente no dia seguinte. No entanto, os dois escondem isso dos colegas para não assustá-los. Quando voltam para a fogueira, vemos que Denise e Andy decidem ir juntos para a mesma barraca, possivelmente porque queriam jogar Uno a sós. Na manhã seguinte, ouve-se barulhos estridentes e assustadores. Todos saem de suas barracas e ficam aterrorizados ao ver uma avalanche se aproximando. Eles correm por suas vidas, mas a avalanche é avassaladora e acaba matando a engenheira de áudio. Andy também foi atingido pela avalanche e acabou quebrando a perna. Os jovens enfaixam a perna dele depois. Holly suspeita que os barulhos que ouviram antes causaram a avalanche e que alguém propositalmente está tentando matá-los para esconder a verdade. Holly revela aos outros que ela e Jensen descobriram um bunker na noite anterior. Os outros ficam irritados porque poderiam ter se escondido lá em vez de ficar do lado de fora. Eles decidem usar a arma de sinalização e notam este tom alaranjado no céu, e isso os remete à descrição de como o céu estava alaranjado na semana em que ocorreu a tragédia de Dyatlov. As autoridades culparam as condições climáticas, mas na verdade os 9 alpinistas russos pediram ajuda usando uma pistola de sinalização ou algo assim. Depois de algum tempo, eles avistam 2 homens se aproximando. Andy e seu amigo, sendo mais experientes, notam que eles não têm mochilas com suprimentos, o que quer dizer que não estavam ali por acaso. Eles acreditam que os 2 homens foram enviados para matá-los. Andy diz aos outros para fugirem. Como ele estava com a perna bastante ferida, os amigos tiveram que deixá-lo para trás.
De repente, os dois estranhos começam a atirar neles. Andy é atingido na cabeça e o resto do grupo corre para o bunker, em busca de abrigo. JP é atingido ao abrir a porta, mas mesmo ferido ele consegue entrar no lugar, assim como Jensen e Holly. Eles fecharam a porta e em seguida ligaram um interruptor que acende a luz, o que lhes mostra que estão em um túnel. Agora precisam encontrar outra saída. Ao avançarem mais fundo, o trio acha uma espécie de laboratório militar. Eles encontram arquivos e documentos relacionados a estudos de teletransporte humano. JP, ferido após ser alvejado, não pode se mexer, então Holly e o cinegrafista decidem procurar uma saída e voltar para buscá-lo mais tarde, com ajuda. Passeando pelo laboratório, eles encontram um folheto contendo os registros de soldados russos, cada um marcado como morto em combate. Provavelmente foram mortos porque viram algo que não deveriam. Eles encontram uma cela de metal com ganchos de carne e um pouco de sangue no chão. Também se deparam com um soldado morto cuja língua está faltando, provavelmente a língua que encontraram antes. De repente ouvem um barulho e vão investigar. Eles entram nessa sala onde descobrem uma câmera igual a deles, mas o Jensen ainda está com sua câmera em mãos que ele está usando para filmar tudo neste exato momento. Então como isso é possível? Além disso, ao olharem as gravações, os dois percebem que ali estavam as mesmas imagens que filmaram até agora. JP começa a gritar e os dois vão verificar o que está acontecendo. Eles encontram dois mutantes tenebrosos que começam a atormentá-los. Os mutantes se movem rapidamente, como símios, de um lugar para o outro. Quando tentam atacar os mutantes, as criaturas desaparecem e reaparecem em outro lugar. No entanto, os mutantes não parecem estar com a intenção de machucá-los, e sim de forçá-los a entrar em outra sala. Holly e o cinegrafista entram no lugar e fecham a porta e se veem em uma espécie de caverna. Eles exploram mais, e ao jogar uma pedra, Holly percebe que é um portal. Eles encontram desenhos primitivos de tribos antigas que provavelmente tentaram usar o portal milênios atrás. Sem outra saída, os dois decidem entrar no portal porque, se voltarem para o bunker, irão dar de cara com os mutantes, o que não parece ser uma boa decisão. Eles entram no portal e num instante surgem do lado de fora, inconscientes. Soldados russos aparecem e descobrimos que os jovens voltaram para o ano 1950, quando os corpos dos 9 alpinistas foram encontrados. A mulher que aparece na cena é, na verdade, a tia do motorista de caminhão que afirmou antes que a equipe de resgate encontrou 2 corpos desconhecidos, além dos 9 alpinistas do grupo Dyatlov. Os militares trazem os 2 corpos encontrados para o laboratório militar. Eles tiram as roupas de ambos e os colocam pendurados em ganchos. Finalmente temos a confirmação de que são Holly e o cinegrafista, porque a criatura tem a mesma tatuagem que Holly, que é uma espécie de asa, sei lá. Tudo indica que os russos descobriram esse portal do tempo e queriam usá-lo como uma arma durante a Guerra Fria. Eles enviaram várias pessoas pelo portal e descobriram que os indivíduos se transformavam em mutantes após a travessia, o que explica porque os personagens encontraram esqueletos humanos assustadores antes. Eventualmente, os russos encerraram os experimentos e esconderam aquele portal do mundo até que Holly e o cinegrafista o descobriram. Isso explica porque 2 homens, possivelmente do exército, foram enviados para matar quaisquer visitantes que se aproximassem do portal do tempo. Mas aqui vem a parte mais interessante e chocante. As vidas de Holly e do cinegrafista estão conectadas a um ciclo temporal criado pelo portal misterioso. O sonho que Holly mencionou e a viagem anterior do cinegrafista para a floresta são na verdade memórias inconscientes do que viveram ou do que ainda viveriam. As pegadas descalças encontradas perto do acampamento foram deixadas pelos mutantes, que são capazes de se teletransportar. Quando chegaram ao laboratório, Holly e o cinegrafista estavam sendo perseguidos por ninguém menos que eles mesmos, quer dizer, uma versão mutante deles mesmos. Esse ciclo irá continuar ad infinitum, o que nos ajuda a entender porque os mutantes não tinham a intenção de matá-los, mas apenas forçarem eles a entrar no portal para dar continuidade ao ciclo. Galera, um pequeno recado, inscrevam-se no canal O Espreitador do meu brother, O Espreitador. Se vocês gostam do tipo de vídeo que eu posto aqui, tenho certeza que vão curtir o canal dele também. Lá já há alguns vídeos e serão postados mais, tanto de como derrotar, vídeos de listas, final explicado, tudo com bastante qualidade e originalidade. Então inscrevam-se lá, deem essa força para o nosso brother, o Espreitador, porque de novo, eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo dele. O link para o canal vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado, e eu vou deixar uma recomendação na tela final deste vídeo. Ah, vai lá e diz que veio pelo canal Leidos, isso vai ser bem maneiro, beleza? Bom galera, então este foi o vídeo, nos vemos numa próxima e tchau!